Eu queria, cada vez que a gente vem aqui, a gente encontra mais rostos, mais pessoas que a gente não conhecia antes. E até o dia que a gente começou a marcar e falar, a gente vai para aí em dezembro. Aí o pastor André já escalou, né? Já não deu chance para a gente pensar, não. Não, Paulinho, você vem? Que dia que você vem? Tal. E eu pensando assim, poxa, mas a igreja talvez nem conheça mais a gente, né? Uma boa parte da igreja. Talvez você esteja aqui falando, quem que é esse casal doido que está aqui? Mas a gente queria dizer que vocês têm sido a nossa igreja, a nossa base, e vocês têm abençoado a gente, vocês nem sabem. Não só a gente, mas a turma que está online aí, aliás, queria dar um salve aí, ó. Olha lá. Marília, Catarina, Priscila, Nelson, a Sandra, o Marco, o Marquinhos também está lá. Ele já também está postando aqui. Eu sei que o André da Michelle e a Michelle também estão aí. Mandaram mensagem para mim, a minha mãe também. Mãe, a mamãe não está aqui hoje, mas está lá. E vocês têm sido igreja para a gente. A gente está conectado numa igreja lá, tem um grupo lá, mas quase todo domingo a gente está conectado. Você que está trabalhando aí no ministério, na mídia, vocês estão abençoando a gente, e um monte de gente aqui que está vindo todo domingo e se conectando, que não pode estar aqui por N questões, tem gente que está perto e não pode vir por alguma questão de saúde, tem gente que está do outro lado do mundo e está querendo acompanhar e está acompanhando, e vocês têm abençoado a gente como igreja. Obrigado. Obrigado por terem sido essa comunidade que nos sustenta, que ora pela gente, não só pela gente, pela nossa família. A Cat, para vocês terem ideia, já chegamos ontem à tarde, ela já veio, que teve aqui o Next das meninas, eu não sei qual que é o nome, é o Next Girl Power, já veio e já se enturmou com a turma, só se abrir a porta do carro já sumiu. É uma delícia isso, gente. Igual hoje, a gente chegou, abriu a porta do carro, as duas já sumiram. Cadê as meninas? Cadê? Nem fechei o carro, já sumiram. Já estão com as amigas, já estão com o pessoal que ela tanto ama, que elas amam. E quem somos nós? O pastor André, obrigado pela introdução carinhosa. A gente não se sente tão parte assim, mas obrigado pelo carinho. E a gente se sente abraçado. A gente se sente abraçado, tanto por vocês. O nosso PG ainda ora por nós. A gente ainda está no grupo do WhatsApp, vira e mexe, a gente às vezes interage, às vezes a gente está lá, como é que foi o PG essa semana? Abre lá a lista de oração, aí daqui a pouco a gente vê que a gente está no meio, lá, então oraram pela gente. Então, a gente ainda se sente comunidade. Então, é um misto de sentimentos muito, muito bom estar aqui com vocês. E a gente está lá na Suécia, e a gente, nesse último ano, a gente veio para cá final do ano passado, e a gente já estava com um pequeno grupo, a gente continuou mais esse ano com um pequeno grupo. Ele passou por algumas mudanças, mudanças estruturais, mudanças de fase, eu diria, porque a gente estava com um grupo bom se reunindo, geralmente na nossa casa, mas a gente vivia também visitando outras casas. Mas aí chegou no verão, agora em junho, julho desse ano, uma boa parte do grupo viajou para a próxima parte da missão dele de trabalho, que é lá na China. Então, o André está conectado com a gente, ele está conectado, deve ser quase meia-noite lá, ele está na China. E era um grupo que a gente estava tendo vida juntos e se reunindo com frequência, e, de repente, de uma semana para outra, de um mês para o outro, todo mundo, mais da metade do grupo se foi. Mas a gente está com o coração alegre, porque a gente sabe que lá na China agora existe uma comunidade de fé. Do jeito deles, com as limitações locais que eles têm de regras, lá na China é tudo diferente, o que eles podem, o que eles não podem fazer, que tipo de aglomeração pode fazer, com quem que eles podem fazer, aonde eles podem ir para falar abertamente ou não do Evangelho, mas existe sim uma comunidade de fé. E eu vou deixar o resto da surpresa, Andrezão, o dia que você vier, conta as histórias você, porque tem muita história boa, coisas que estão acontecendo lá, Deus se movendo, fazendo, e o Evangelho sendo compartilhado das mais diferentes maneiras lá na China. E a gente congregou junto por um tempo, e a gente está muito feliz que eles estão lá. Mas aí a gente sentiu que, depois da saída de uma parte desse grupo, a gente sentiu uma vontade de fazer algo diferente. Poxa, a gente está com um grupo que
está com sede, tem um pessoal que está engajado, crê no Evangelho, é servo de Cristo. Aí a gente teve sentiu vontade de tentar fazer alguma coisa diferente, a gente pesquisou, orou e acabou encontrando um local, talvez a gente até, eu vi que vocês compartilharam algumas fotos aqui, de um local, um salão de festa que a gente conseguiu alugar, vamos ver o que vai dar. E a gente fizemos uma série de estudos lá, mas a gente percebeu que o PG está num outro momento. Quem está no grupo agora, eles não são mais os desigrejados. Não é aquele pessoal que não conseguiu encontrar uma igreja, ou porque não conseguiu, ou porque está de passagem, porque vai para outro lugar. A maioria do grupo hoje é um grupo que está e se conseguiu se conectar a alguma comunidade de fé. Ou são pessoas que estão numa igreja adventista, de língua espanhola, estão bem engajados e trabalhando lá. Outras pessoas conseguiram se conectar a alguma outra igreja que tem tradução simultânea para o inglês. E, assim, várias pessoas, a maioria agora que está no grupo, conseguiu estar conectada a alguma igreja. Tem 2 famílias só que a gente está andando mais juntos deles, que eles ainda estão com algumas dúvidas com relação ao Evangelho, mas a gente sentiu que, poxa, talvez esse grupo agora esteja entrando num novo momento, que seja um momento da gente ter um grupo de cuidado pastoral. E Deus começou a colocar no nosso coração uma sede pelo povo local, pela comunidade local, pelo que está acontecendo lá na Suécia. Não com um grupo de brasileiros. O PG com os brasileiros é uma bênção, ajuda e abençoa a gente, e Deus tem respondido orações. Quando Ele responde as orações, a gente sente aquela confirmação de, olha, é isso que Deus, é disso que Deus se agrada. Então, quando a gente está lá, por exemplo, num dos grupos de PG, e a gente se propõe a fazer uma semana de oração, foi em maio, não foi? Que a gente fez uma série, Maio de Milagres, e a gente entrou nessa campanha junto com a igreja, e no meio de dos pequenos grupos, eu lembro que a gente faz abre espaço para o pessoal compartilhar os motivos de oração, e eu lembro que um dos motivos era sobre uma bebê, filha, ou filho de alguma amiga nossa lá, que ela tinha nascido e já tinha ido para a UTI com um problema no coração, e estava num estado muito complicado, e assim, contou a história, e a gente ficou bem preocupado na hora. Não, vamos orar agora, vamos orar por ela. E a gente orando, e no meio da oração o telefone começa a vibrar. E a gente terminou a oração. A Renata pega o telefone, peraí, gente. Não, ela estava há vários dias já na UTI, ela acabou, enquanto a gente orava, ela acabou de sair da UTI e voltou para o quarto. Nossa, para a gente foi assim, Senhor, o Senhor está vivo ainda, o Senhor está agindo, o Senhor está aqui, está ouvindo a oração desse local. Então isso aquece o coração da gente. Então, PG, onde você estiver se reunindo em nome de Jesus, 2 ou 3, Ele está lá, Ele está lá. E o nosso coração ele tem se inclinado agora para o povo local. Tá bom, PG, com esse grupo de brasileiros, é uma bênção, eles estão sim engajados e andando com Cristo, mas e o povo local? O que está acontecendo na Suécia hoje? A gente tem visto que existiu, sim, há alguns anos atrás, quando teve uma série de conflitos na Síria, no Afeganistão, houve uma migração de muitas pessoas daquela região, da Síria, da Turquia. Muitos muçulmanos migraram para dentro da Suécia, e eles se estabeleceram. Existe uma população grande, não sei falar quanto que não é a grande maioria, mas existe uma boa parcela da população que se identifica como muçulmano. E agora, com toda essa questão da guerra de Israel e Palestina, isso está vindo à tona, isso está aparecendo mais que o normal, porque muitos deles estão fazendo questão de ir às ruas protestar, externar o seu apoio ao Hamas, à Palestina. E isso tem causado um reboliço ali na sociedade, porque os suecos não estão entendendo o que está acontecendo.
eles estão ficando ariscos a qualquer tipo de religião. Eles falam, poxa, mas ser religioso é ser isso, então, por favor, vão embora. Está tendo muito conflito, assim, não digo de ter conflito físico, mas de povo local rejeitando e se declarando contra qualquer, não só apenas aos muçulmanos, mas a qualquer tipo de religião agora. Não, mas se adotar alguma religião é ser segregacionista desse jeito, a gente não quer religião, não. E se vocês estão aí querendo apoiar qualquer movimento, está aberta a porta, podem ir embora, se retirem. Está um clima muito estranho. Isso tem afetado todas as comunidades de fé, independente da fé que você tenha. E o sueco em si, o pessoal local, eles já se consideram ateus, muitos deles são ateus, mas isso agora está virando uma barreira. A Patrícia estava comentando comigo outro dia que ela, para vocês terem uma ideia do nível de repulsa, esse dia, acho que foi no trabalho, comentou com alguém, né, era aniversário de alguém, e ela aprendeu a falar Deus te abençoe, Gud välsigne dig, em sueco, e foi dar os parabéns de aniversário para essa moça, Gud välsigne dig, e ela, não, eu não sou de igreja. Não, mas, parabéns, Deus te abençoe. Ela, não, mas eu não sou de igreja, isso só se fala para quem é de igreja, eu não tenho religião, não preciso disso. Outro dia, a gente teve um jantar de trabalho e o pessoal quis ir num lugar que muito badalado o lugar, mas não por causa da comida, era um restaurante japonês. Mas o lugar é muito conhecido e muito popular, tem um apelo assim o pessoal gosta de ir lá porque simplesmente é uma igreja que virou um restaurante. Fechou a igreja, virou um restaurante japonês. E o povo vai por causa disso. Fala, não, vamos lá é um restaurante legal, a arquitetura é legal, muito legal estar lá dentro, Paulo. Então isso é que está acontecendo hoje com a igreja, com a comunidade local. Deus tem colocado isso no nosso coração e a gente estava se sentindo um pouco culpado, falar, Senhor, será que é isso? Será que é para a gente tentar virar os nossos olhos para esse povo local que está se afastando ainda mais do Senhor? Ou será que a gente tem que dar um apoio para a igreja de brasileiros e a gente orando, e daqui a pouco vem o pastor Josué e prega aqui, e a gente conectado, igual você que está aí, e ele pega e fala, olha, muita gente que vai para o campo acaba tendo um problema de se juntar, somente focar no pessoal de língua portuguesa, e esquece do povo local. E aí a Patrícia ouvindo aquilo, falou, tá aí, resposta, Senhor, obrigado. Estamos começando a entender que talvez o nosso foco seja assim, vamos cuidar, vamos nos juntar como PG de língua portuguesa para a gente se fortalecer, mas a gente também vai colocar um outro pé nesse outro ministério. Vamos servir essa comunidade local. E a gente tem começado a fazer isso a partir da igreja local que Deus nos ajudou a encontrar lá, que é a Hillsong. É uma igreja que está crescendo bastante, mas assim, a nossa participação lá está bem diferente. Porque aqui vocês tratam a gente com tanto carinho, né, nos permitiram trabalhar aqui, servir como pastor, como líderes de pequeno grupo, mas lá o nosso ministério está começando por outro lado. Lá eu comecei a ajudar uma das equipes de produção, montar equipamento, que a gente estava se reunindo em hotel, vai domingo, desmonta, monta tudo, então eu lá, montando cabo, nem lembro como é que faz isso, mas está lá. Está sendo bênção. Tem gente que está escutando o som da pregação porque alguém montou. Glória a Deus. E daqui a pouco a gente agora está entrando numa outra fase, que o meu ministério agora está sendo o ministério de motorista. Gente, eu estou servindo como motorista. Eu até brinco com a Caquete, às vezes, que eu me sinto um Uber, mas assim, gente, nós estamos numa cidade que ela está, como se fosse o ABC de Estocolmo. Então, a igreja está em Estocolmo, mas existem algumas pessoas que moram na nossa região que estão congregando lá. Jovens de sexta-feira, tem uma programação especial muito legal para eles de sexta-feira, mas que se alguém não levar, talvez a pessoa não vá. Não vai de trem. Mas se eu falar que não, eu vou levar, a gente vai, vou levar a Cat, eu passo na sua casa. Então eu vou.
Então, Senhor, o Senhor nos deu os recursos, nos deu possibilidade de estar com o carro aqui, de ter gasolina. Está aqui, Senhor, está na mão do Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça, eu vou ser motorista, vou levar. Vamos levar, é isso. E é engraçado como Deus faz as coisas até com coisas simples. Não existe ministério simples, não sei se você entendeu isso. Não existe ministério simples, existe ministério na mão de Deus, recursos na mão de Deus, há recursos que você não coloca na mão de Deus. A partir do momento que você coloca o que você tem à disposição de Deus, Ele faz alguma coisa. Ele faz. Eu não sei o que você tem na sua mão. Coloca na mão dele. E aí, a Hillsong, ela tem dois flagships, duas programações no ano, que são as programações carro-chefe, que são as programações que acabam trazendo mais visitantes para a igreja, que são o acampamento de verão para jovens, que é sensacional, a Cat pode confirmar para mim, é legal para caramba. E a programação de Natal, que eles têm um show de Natal que eles fazem, que daqui a pouco eu falo, mas o acampamento é grande, eles fecham geralmente alguma fazenda, algum lugar grande, trazem gente do país inteiro, fazem uma programação para jovens muito bem produzida, e eu fiquei, Senhor, como é que eu posso servir? Eu vou levar a Cat. E no carro tinha espaço, o pessoal acabou sabendo que eu tinha espaço, e lá vou eu, tá bom, vou levar, vou dar carona. Marcamos, eu vou passar na estação, marcamos um ponto de encontro, cheguei lá, encontrei 3 rapazes, né, eu com a minha princesinha, toda fofinha, aí encontro os 3 rapazes desse tamanho, não conheço, eu olhei para eles, olhei para a Patrícia, para a Cat, e falei, tá bom, vamos lá, a gente se aperta no carro, 3 lá atrás, e vamos, e 1 hora e pouco de estrada, e vamos lá, vamos levar eles. Vamos levar. Qual que é o meu papel? Talvez algum deles não conheça Cristo, e vai conhecer lá no acampamento, glória a Deus, e usou o meu carro. Se é esse o ministério que o Senhor está nos dando, vamos lá. Que comece por isso. Mas tem sido uma bênção ver o que Deus está começando a fazer através dessa juventude lá. Esse acampamento desse ano, houve um derramar do Espírito Santo num dos últimos cultos que a gente não tinha ouvido falar antes disso, na Suécia. De Deus se manifestando e gente sendo trabalhada e curada, moças ali que foram abusadas e puderam ter um momento do acampamento de conversar com outras mulheres mais maduras e abrir o seu coração. E um dado momento do culto, houve uma sessão de perdão, onde parece loucura, mas o pastor sentiu de que os meninos deviam fazer uma fila e eles deviam pedir perdão para algumas meninas, não por eles terem feito algo, mas eles representando os homens da Suécia. E ali houve um quebrantar, gente, o Senhor se manifestando, gente começando a chorar, ter quebrantamento, jovens e adolescentes começando a falar em línguas, começando a ministrar um na vida do outro. E nas semanas seguintes, você vê que aquela juventude não foi só fogo de palha, eles continuam indo e frequentando a igreja, e criando relacionamentos e se firmando no Evangelho. Deus está começando um movimento de avivamento através dessa juventude. E eu estou lá dirigindo para alguns deles. Estou tendo o privilégio de dirigir. Mas vai vir mais, a gente sabe disso. A gente ainda não domina a língua, então a gente não consegue discipular ainda. A Patrícia, o ministério dela, eu costumo brincar que é o ministério de vereadora. Porque onde que a gente vai, ela conhece todo mundo, vocês conhecem ela consegue fazer amizade, se relacionar muito fácil. Então, às vezes a gente está indo para a igreja, está indo para algum lugar, pega o trem, estou eu sentado lá, passa alguém, ela conhece. E conversa, e no meio disso tudo, às vezes convida para ir para a igreja. Ela, com esse jeitinho dela, Deus está usando o dom dela para isso. E aí o segundo evento que eles têm, que é muito grande, o acampamento ele acontece, e é um dos eventos que acaba trazendo gente para a igreja, porque pessoas que estão avessos ao Evangelho, que não querem pisar numa igreja, talvez eles vão no acampamento porque algum outro jovem, algum amiguinho falou que é muito legal. Aí ele vai. Aí ele conhece uma outra realidade, fala, poxa, mas vocês são normais. O que eu conheço de igreja é diferente. Vocês, deixa eu ver, então. E ouve falar de Cristo no acampamento e acabam continuando nas outras semanas, se interessam, vão para a igreja e se firmam na igreja, alguns deles.
E o outro evento é o de Natal, que também, para quem não crê, para quem não quer, para quem não se interessa pelo Evangelho, talvez essa pessoa não vá na igreja por outro motivo, mas quando tem uma programação de Natal que está todo mundo na cidade falando, talvez ele vai. E esse ano a gente foi. No passado não deu, que a gente estava aqui. Esse ano a gente foi. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar na equipe. Dessa vez a gente foi mais para entender como é que funciona. E assim, uma cidade e uma cultura secularizada, com muitos muçulmanos, não dá para imaginar como está sendo possível lá. É uma programação que eles fecham. Esse ano eles fecharam o maior estádio fechado, a maior arena fechada da Suécia, que é o Avicii Arena, também chamado de Globen. 16 mil pessoas lá dentro. Encheu. E a programação, gente, eu não esperava, mas assim, eles produzem de um jeito, de propósito, que não perde para nenhum show da Broadway. É um negócio absurdo. Para a gente achou estranho, falou, poxa, mas para que tudo isso? Canhão de luz, laser, acrobacia, e pessoal cantando, maravilhoso. E a hora que a gente viu aquilo, poxa, vai ser uma bênção. E a gente naquela expectativa, esperando uma fila para entrar, e senta e acha o lugar. A hora que começa a programação tocando Coldplay. Música não é de igreja. Mas você pega a letra para ler, é uma letra de amor. E até a metade foram músicas de Natal, músicas comerciais. Tocou Mariah Carey. Gente, músicas conhecidas, e eu não estava entendendo, mas o que está acontecendo? Que hora que eles vão falar de Jesus? Por que está fazendo desse jeito? Tinha acrobacia, tinha coisas que você não vê numa igreja. Mas a partir do meio, eles começaram a incluir outras músicas. Músicas que falavam um pouquinho de Jesus. Daqui a pouco teve uma dramatização. Falaram de José e Maria, contaram a história de Jesus. Daqui a pouco misturam com outra música bonita, e daqui a pouco sobe o pastor ao palco, em 5, 10 minutos compartilha o Evangelho de uma forma bem compactada, com uma linguagem simples que o pessoal entende, e apresenta o Evangelho para aquele pessoal. 16 mil pessoas que talvez nunca pisariam numa igreja, mas para assistir um conceito de Natal. É essa linguagem que eles entendem. E é esse o quebrantamento que Deus está trazendo ao nosso coração. Paulo, Patrícia, essa fórmula que vocês acham que sabem, essa fórmula que vocês falavam que, olha, a gente aqui no Brasil, a gente sabe como fazer um PG, a gente sabe como falar do Evangelho. Sabe essa fórmula, Paulo e Patrícia? Essa fórmula não vale aqui na Suécia, não. O core, a mensagem do Evangelho, sim, mas o formato, o como você fala dessa mensagem, como você chega até a pessoa, como você consegue alcançar essa pessoa e falar de uma maneira, não estou falando de língua, mas apresentar o Evangelho de uma maneira que ela consiga se antenar e entender o que você está falando. Isso a gente está aprendendo tudo de novo. E a prova disso chegou na segunda-feira, o concerto foi no domingo, e a gente conseguiu lá se organizar para presentear uma família com ingressos para ir para lá. Essa família foi, família amiga do trabalho da Patrícia. Aí chegou na segunda-feira, aí teve o briefing de manhã no trabalho, uma reunião pela manhã. Tem a foto aí? Se puder colocar a foto para vocês terem uma ideia do que foi, do que é o evento para a cidade. O Globen, ele é a maior arena interna da Suécia, e em qualquer ponto da cidade você vê o Globen, e vê isso projetado num país que não professa Jesus. Tem alguma coisa acontecendo. Deus está começando um avivamento, um movimento com uma turma que está disposta a fazer o que for de diferente para proclamar o nome de Jesus. Por que não a gente se juntar com essa turma e trabalhar junto com eles? Eles estão conseguindo alcançar o coração do povo local. E o que eles têm falado para a gente é assim, olha, está chegando muito jovem, mas a gente precisa de cristãos maduros para acolher esses jovens e discipular eles. Vocês podem andar com a gente? Sim, nós vamos andar com vocês, nós vamos apoiar essa igreja, nós vamos apoiar esse trabalho, porque é isso aqui que eu quero ver.
Eu quero ver o nome de Jesus sendo proclamado. Está escrito ali, Jesus, Verdens Hope, esperança para o mundo. É isso, é isso. Deixa eu ter algum papel aqui. Aí segunda-feira a Patrícia chegou lá, e na reunião da manhã, uma pessoa que não sabia, a Patrícia não tinha falado para ela sobre isso, essa moça pega e começa a reunião falando, gente, vocês ficaram sabendo o que aconteceu esse final de semana? Vocês ficaram sabendo do concerto de Natal que teve lá no Globen? Mas falaram que teve um showzaço lá, um negócio de Natal maravilhoso. Como que ninguém aqui estava sabendo? Aí a amiga da Patrícia, que ela convidou para ir, que foi, levantou a mão e falou assim, eu fui. Você foi? Que legal. Mas como assim você foi? Não avisou a gente? A Patrícia me deu ingresso. Não, mas como é que foi? E aí, em vez da Patrícia falar, essa moça, que até a gente entendeu, ela não é cristã, começou a falar, olha, que foi legal, e teve isso, e teve aquilo, que é muito legal, e que falaram isso, fez um resumão, conclusão da história. Terminaram a reunião falando assim, olha, gente, não quero saber, ano que vem nós vamos todos como grupo. É assim que eles entendem, é assim que o Evangelho vai acabar atingindo as pessoas. Num outro formato, se a gente for seguir a nossa receitinha, não vai dar certo. O Senhor tem outros jeitos, e aquela cultura local, ela tem uma outra maneira de entender. Então nós estamos aprendendo a mudar nossa fórmula. E para a gente, o que é gratificante é ver a resposta. Então, algumas semanas depois do acampamento, a gente estava na igreja e teve batismo. Muitos daqueles jovens que foram para o acampamento, tomaram a decisão por Cristo, aceitaram a Cristo, e estavam lá no domingo se batizando na igreja. E quem que eu vejo lá subindo a escadinha para se batizar? O rapaz que estava no carro comigo. Eu falei de Jesus para ele, não, eu não sei a língua local. Mas de alguma maneira, um pedacinho, Deus me permitiu participar dessa história. Ele ia chegar lá de algum jeito, Deus ia dar um jeito de levar ele, mas a gente pôde participar. Você já sentiu isso? De você, Deus, Ele vai fazer a obra dele. Mas se você puder participar, que alegria que dá, meu irmão. Que alegria de falar, poxa, mas eu só dirigi. Mas eu só dirigi. Não existe ministério pequeno, meu irmão, minha irmã. Não existe. Pode ser um copo d'água que você dá, um abraço que você dá em alguém que veio aqui, que é a primeira vez que está na igreja. Às vezes pode ser um convite, um café que você está tomando lá na sua escola, e alguém vem contar uma história para você, e você às vezes fala assim, mas eu não sou bom de explicar o Evangelho, mas olha, para convidar eu acho que eu consigo. Não existe ministério pequeno. O que você entrega na mão do Senhor, Senhor, é isso que eu sei fazer, é isso que eu tenho, Ele vai usar, se você colocar na mão dele. Pode ser uma mensagenzinha que você manda no chat aqui do vídeo. Pode ser que seu ministério é colocar o versículo da mensagem aí no chat, né, Paula? Não tem ministério pequeno. Deus usa o que você der na mão dele. E daqui para frente, o que vai acontecer lá na Suécia? A grande pergunta que a gente tem agora é, Senhor, se o Senhor está levantando uma geração que está começando a crer no Evangelho, está começando a crer no Senhor, quem vai cuidar desse povo? O PG brasileiro continua num ritmo bem suave, a gente continua com ele, mas agora a gente entendeu e recebemos a confiança da igreja da Suécia, da Hillsong, para a gente abrir um outro PG em inglês, para atender pessoas da igreja, que estão chegando na igreja, que por enquanto a gente não fala a língua local, mas alguns deles precisam do PG em inglês, e é aí que a gente vai entrar, é aí que a gente está começando a trabalhar. E que Deus nos oriente. Amém? Vamos para a mensagem? Já falei demais. Vim no dia que tem programação especial, é ruim, porque eu vou tentar correr com a mensagem aqui para a gente não perder o almoço. Mas vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor tem o ministério para cada um de nós.
Obrigado porque o Senhor falou, o Senhor veio, o Senhor quer continuar falando e o Senhor quer usar a vida de cada um que está aqui, Senhor. Agora que nós vamos refletir sobre a sua palavra, abre os nossos ouvidos, Senhor. Trabalha no coração de quem o Senhor quiser trabalhar aqui, para que o seu nome seja glorificado, o seu reino venha, e muitas vidas sejam salvas, porque ouviram falar do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje nós vamos falar sobre a chama que nunca se apaga. Estava refletindo sobre alguns textos que falam sobre a chama. Estava refletindo sobre um texto lá em Levítico 6, versos 12 e 13. Vou ler aqui na versão NAA. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar e não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13, o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. O fogo, ele é usado na Bíblia muitas vezes para representar, para descrever algumas características de Deus. Você talvez já tenha ouvido falar sobre alguns textos que usam o fogo para descrever alguma característica, alguma habilidade, algum dom de Deus, algum jeitão dele. Por exemplo, em Hebreus ele fala que nosso Deus é como fogo consumidor. Em Malaquias, você já talvez tenha ouvido falar que Deus é como um fogo do ourives. Se você não parou para pensar o que é fogo do ourives, vai procurar no YouTube o tanto de fogo que tem que fazer para derreter um pedacinho de ouro. É um fogo bem quente. Apocalipse fala que Jesus ele tem os olhos como chama de fogo. Mateus fala que Deus os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas eu queria falar hoje sobre alguns aspectos. Por que a Bíblia usa essa comparação com fogo? Não é à toa, não existe nada à toa na Bíblia. E eu queria pensar junto com vocês, o que o fogo faz? Você já ouviu falar que o fogo representa purificação? Você já deve ter visto aquele texto de Isaías, que Isaías se sentiu com lábios impuros e ele foi tocado com uma tenaz incandescente, com uma brasa viva em sua boca, ele foi purificado. O sinal da presença de Deus também, às vezes, é representado na Bíblia como fogo. Mas o que o fogo é? Fogo, ele faz algo, ele transforma coisas. Aí eu vou para o mundo da química, mas não vou ser tão engenheiro assim não, tá, gente? Fica tranquilo na sua cadeira aí, não vou pegar pesado com isso. Mas o fogo, ele pega uma coisa que existe, ele transforma aquilo numa coisa totalmente diferente. Você pega um pedaço de madeira, passa ele pelo fogo, o que acontece? Primeira coisa que vem na nossa cabeça, sobra o carvão. Não, mas não é só isso. Gera calor, gera luz, gera fumaça, e isso vai parar não sei aonde, vai longe. Já parou para pensar nisso? Quando você faz uma fogueira, quando você queima algo, você está gerando alguma coisa que vai parar, você não tem controle aonde isso vai parar, aquilo que sai do fogo vai parar em lugares que você não imagina. Então, muitas vezes na Bíblia, o fogo é usado para representar Deus, e muitas vezes ele também tem a ver com aquilo que acontece com a nossa vida. A sua entrega, aquilo que você coloca, aquilo que você oferta na mão de Deus, quando junta com o fogo de Deus, vira uma coisa nova. A sua entrega, a sua oferta, nas mãos de Deus, Ele traz o fogo dele, vira uma coisa nova. O que pode ser isso que a gente oferece para Deus? Podem ser coisas boas, podem ser coisas que a gente oferece em gratidão ao Senhor, pode ser louvor, pode ser a sua oração, pode ser o seu serviço no reino, pode ser uma vida santa, pode ser a sua resistência ao pecado, pode ser o seu amor ao próximo, pode ser o teu testemunho, algo que você faz, está falando de Cristo, você está entregando ao Senhor, está aqui, Senhor, eu estou ofertando o meu tempo, a minha energia ao Senhor. Mas muitas vezes a gente não tem tantas coisas boas para entregar, mas o Senhor também aceita a entrega das coisas que a gente tem que não servem tão bem. Às vezes a gente tem que entregar ao Senhor, falar, Senhor, está aqui as minhas manias. Está aqui o meu vício, Senhor.
Estou vindo até o Senhor, mas eu estou vindo, mas eu tenho um vício, Senhor, o que eu faço? O Senhor te acolhe, mas Ele vai transformar esse vício em algo novo. Pode ser que você tenha que entregar, você entregue ao Senhor aquele sentimento de vingança que você está ruminando há anos. Eu já passei por isso, você está mastigando aquilo, que nem um chiclete sem gosto já há anos. Às vezes isso precisa ser entregue e falar, Senhor, está aqui. Queima, Senhor, e transforma em algo novo. A amargura, falta de perdão, aquela tristeza apegada que muitas vezes nós tratamos que nem se fosse um bichinho pet. Eu tenho uma tristeza. Mas se liberta disso. Não, mas é bom, eu gosto de me sentir assim, porque as pessoas ficam com dó de mim quando me vê triste. Essa tristeza, esse desânimo, talvez às vezes é isso que a gente tem para entregar. Eu já tive épocas, e às vezes passo por épocas, que eu sinto que eu não tenho nada de nobre para entregar ao Senhor, que eu tenho às vezes o meu coração cheio dessas coisas aqui. Falo, Senhor, hoje meu coração está amargo, é isso que eu vou entregar para o Senhor. Meu coração está cheio de tristeza, é isso que eu vou entregar ao Senhor. Mas o Senhor, Ele pega isso, queima e transforma em algo novo. A chama, a Bíblia fala que essa chama ela não se apaga. Representa que existe uma transformação constante na vida daquele que está andando com Cristo, que está se entregando ao Senhor. A chama que não se apaga, ela também ela pode estar dizendo para a gente que existe uma chama que precisa continuamente estar transformando, que você tem coisas aí no seu interior e no meu interior que precisam ser queimados até o último do seu dia, até o seu último dia aqui na terra. Você está andando com Cristo? Vai ter coisa no céu e no meu coração para a gente queimar aos pés do Senhor até o fim da nossa vida. Até mesmo para quem tem 400 anos de igreja que nem eu. Matusalém. Deus não terminou a obra com você, independente do tempo que você fala que, olha, estou andando com Cristo já há muitos anos. O fogo não se apaga. Existem coisas a serem queimadas aí dentro. Talvez Deus esteja trazendo à sua lembrança alguma coisa aí. Tem algo aí que precisa ser queimado e transformado. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor, para meus irmãos, irmãs, meus amigos aqui, o que precisa ser queimado, Senhor. Uma coisa que o fogo também faz, além de transformar uma coisa em algo novo, não sei se você já percebeu ou parou para refletir isso, mas o fogo atrai pessoas. Já percebeu que quando você está em algum lugar e faz uma fogueira, não estou falando de incêndio, estou falando de uma fogueira, geralmente aparece alguém para... Isso é muito forte lá na Suécia, tá? Então, tem alguma fogueira, estão fazendo alguma fogueira em algum lugar que tem gente habitando, daqui a pouco passa alguém lá para ver. Atrai. Atrai, por quê? Não sei, gente, é um negócio esquisito. As pessoas se juntam, elas percebem, opa, tem alguma coisa acontecendo ali. Alguma coisa está acontecendo ali. Está tendo algum festival, alguma celebração, algum churrasco. Pelo menos de curiosidade o pessoal vai fazer isso. Já parou para pensar que quando Deus também está queimando alguma coisa na sua vida, isso também serve de sinal para outras pessoas? Você já viu, você conhece algum cristão que está em fase de transformação? Já reparou que geralmente as pessoas acabam prestando atenção ou ficam maravilhadas com o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa? O fogo chama atenção, atrai as pessoas. Isso aconteceu com Pedro ali em Atos, logo depois que o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos que estavam reunidos ali em Atos 1 e 2. Logo após aquilo, Pedro se levanta, aquela comunidade está ardendo no poder do Espírito Santo, falando em outras línguas, e o povo se juntou ali. O que está acontecendo aqui? E Pedro se levanta e fala do Evangelho, e milhares de pessoas começaram a entender e aceitaram a Cristo. O fogo, outra coisa que ele faz também, se você não parou para pensar nisso, o fogo ele abre espaços para coisas novas. Está faltando espaço na sua vida para algumas coisas?
Está faltando tempo na sua vida para algumas coisas? Já usou fogo para você conseguir abrir espaço na sua casa, no seu quintal? A gente está mudando de casa já, acho que 4 vezes que a gente já mudou esses últimos tempos. E a gente não está atacando fogo nas coisas, mas cada vez que a gente muda, a gente está tendo menos caixa. Já teve essa experiência de mudar várias vezes de casa? E cada vez que a gente vai mudar, a gente percebe assim, poxa, acho que quanto menos caixa a gente tiver, mais fácil, né? E aí cada vez que a gente vai mudar, a gente percebe, às vezes encontra aquela caixa, abre ela, fala, poxa, vamos reempacotar isso aqui. Aí você abre. Mas por que eu estou trazendo isso ainda? Isso aqui é 110 volts, nem funciona mais para a gente. Não serve mais. Que coisas você tem guardado na sua vida? Não estou falando agora de apartamento, tá? Que coisas você tem guardado na sua alma, no seu interior, na sua mente, que não servem mais? Coisas que você tem acreditado, tem defendido, que talvez não valem mais. Coisas que precisam sair para abrir espaço para coisas novas. Estava falando agora há pouco da nossa receitinha, o jeito que a gente tinha aprendido a fazer ministério, fazer PG. A gente está tendo que abrir mão disso, para abrir espaço para coisas novas que Deus quer fazer. Um jeito novo que Ele está ensinando para a gente. Fogo abre espaço para coisas novas. O que você precisa entregar ao Senhor para que Ele faça algo novo, para que Ele abra espaço para coisas novas? Talvez seja isso que está faltando para você, entre aspas, passar de fase, para passar para a próxima etapa. Em Isaías 43:18, o Senhor descreve assim: não se lembre das coisas passadas, nem considerem as antigas, vejam, estou fazendo uma coisa nova. O Senhor está fazendo coisas novas a todo tempo. Você tem espaço na sua vida, na sua alma, para acomodar essas coisas novas, para andar junto com Ele em novidade. E entenda aqui, igreja, com todo carinho, mas a gente que vem aqui não com tanta frequência, a gente percebe mudanças acontecendo físicas no prédio, reformas, palco novo, pintura, uma área nova aqui atrás. Deus talvez esteja ansioso por fazer outras reformas no coração da igreja também, não só no prédio. Talvez seja tempo de preparar o terreno, de preparar o coração para um novo impulso, entregando nas mãos do Senhor algo que você tem aí para ser queimado. Deus não terminou a obra com você. E o fogo de Deus, quando ele é iniciado, quando ele começa, você não consegue contê-lo. Quando você tenta segurar ou abafar aquilo, ele arde. Ele arde no coração. Jeremias, ele expressou isso muito bem. Jeremias 20, versículo 9. Tem uma hora que o Jeremias está em conflito, que ele fala assim: mas se eu digo, não mencionarei, nem falarei em seu nome. Ele está brigando com Deus ali. O que acontece? Quando Jeremias fala assim, não, eu vou conter isso, eu não vou mais passar essa mensagem para adiante. Ele continua falando, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido em meus ossos. E esse é o avivamento. Quando você não consegue mais reter. Quando você não consegue mais. Quando você fecha a sua boca. Você entregou algo para o Senhor e o Senhor começou a transformar aquilo. E se você tentar parar, aquilo vai começar a arder. E você não vai conseguir. E para mim isso é o movimento do avivamento. Deus inicia o fogo, não você. Você entrega o combustível, você entrega as suas ofertas, você entrega o seu ser, você entrega o que você tem para Ele e Ele começa. Tem um dos hinos daqui que a gente começou a comuna, já que o pastor André comentou que a gente está aqui desde o começo, a gente vem cantando isso há vários anos. Teve uma música que a gente cantou muito, do querido Alan Barbaza, que estava aqui ainda. Quem lembra daquela música? Vem queimar meu coração. A gente cantava isso todo domingo. Quem é mais antigo de comuna vai lembrar que era uma música muito bonita. E esses dias eu troquei umas mensagens com o Alan, aí eu fui de curioso ver o que ele está fazendo lá na King's Cross Baptist Church. Quem não conhece o Alan, ele também passou
um tempo com a gente aqui, congregando conosco antes de ir para a Inglaterra. E ele está com um ministério bonito pra caramba lá, e eles gravaram um álbum ao vivo dentro da igreja. E aí eu fui dar uma olhada. Se você não viu, vai no Spotify, procura o Alan lá. Tá lindo o álbum, e tem uma música, a música que é a principal do álbum. Imagina a letra. Fill me again, set my heart on fire. Enche-me novamente, Senhor. Queima o meu coração. É a mesma mensagem, gente. Deus está fazendo fogueiras ao redor do mundo através da igreja dele. Fill me again, set my heart on fire, because I need you here in my life. Porque eu preciso do Senhor aqui comigo. O Senhor continua queimando, a chama não se apaga, aonde você for. O Senhor tem obra para fazer, tem coisas para transformar na sua vida. E tudo por quê? Porque Ele te ama, Ele pode fazer o ministério sem você, mas Ele quer você. Ele quer você. E talvez o que você tenha, você acha que não tem nada especial, mas você tem algo, Ele quer esse algo. E talvez esse algo seja um negócio feio, que você não goste. Mas Ele tem o poder de transformar para uma coisa linda. Uma das memórias mais aquece o coração da gente, que eu lembro de fogueira, foi alguns anos atrás. Meus pais estavam morando em Minas. E a gente estava em São Paulo, e a gente ia para lá umas 2 vezes por ano. E eu lembro que a gente tinha um armário meu de infância estava lá. Ele levou um armário de cerejeira, capelinha, bonitinho. Estava lá. Já estava bem velhinho, mas estava em shape, estava numa condição legal ainda, mas eu não sei o que aconteceu. O da minha irmã estava inteirão. O meu, não sei o que pegou lá, se era cupim, mas, gente, o bicho comeu de um jeito que estufou, começou a ficar feio, até que um dia acho que eles arrastaram, viram que estava tudo comido atrás. E a gente estava lá naquela época. E aí eu lembro que eles desmontaram, quebraram tudo. E, poxa, você fica olhando aquilo, depois de crescido, você passa um monte de coisa na cabeça, fala, poxa, eu era criança quando isso começou, né? Eu cresci, poxa, o tempo passou, né? Essa coisa de homem com 40 anos começa a entrar em crise, sabe isso? Né? Começa a pensar, poxa, eu estou ficando velho, né? Olha só, minhas coisas de infância estão começando a apodrecer. Mas eu lembro que naquela viagem, não sei se foi no mesmo fim de semana, uma das imagens que ficou, para ilustrar essa mensagem, né? Como eu posso usar? A gente resolveu fazer uma fogueira. Tinha um quintal lá. Vamos fazer uma fogueira, tá? Uma noite gostosa. Vamos pegar essas madeiras todas aqui, podres aqui, e vamos tacar fogo. Gente, vocês não têm ideia de como isso ficou na minha memória, aquela roda que a gente fez. Minha mãe deve estar chorando lá no vídeo, aí, se ela está assistindo no YouTube. Você lembra, mãe? A gente fez aquela fogueira, pegou aquele armário que estava tudo carcomido, jogou lá, colocamos umas cadeirinhas em volta, violão, começamos a louvar, minhas meninas em volta, e a gente tendo um tempo em família ali, de comunhão, e aquela madeira que não servia para nada, ela foi usada ali para um cultinho doméstico, que hoje está na minha memória, está na memória das minhas filhas, elas nunca mais vão esquecer esse tempo que eles passaram em família, e o que a gente conversou ali, e o que a gente falou. Talvez seja isso que Deus queira fazer na sua vida, no seu armário apodrecido, nesse cantinho da alma que você não gosta, essa coisa que você tem aí que fala assim, mas Senhor, é isso que eu tenho para oferecer, eu não gosto muito. Não, Ele pode pegar isso sim, fazer o Espírito Santo vir com fogo sobre isso e transformar isso numa história linda, numa história que vai continuar, que vai atrair outras pessoas, que vai servir para inundar as outras pessoas com a história de Cristo, com o Evangelho de Cristo. Igreja, o pastor André tem trazido mensagens aqui sobre Romanos, palavras densas, fundamentadas, preparando a igreja para algo. Por que vocês estão recebendo isso? Por que Deus está fazendo essa temporada com vocês de aprofundar as raízes, de pegar nutrientes lá
de Romanos. Aí daqui a algumas semanas atrás, vem o Marcinho, lá de Indaiatuba, na mensagem dele falando sobre a mensagem de Jesus para Paulo. Eu lembro que em um determinado momento ele pega e fala assim, olha, a gente às vezes não vê o poder de Deus em ação porque a gente não vai. Às vezes Deus deu comando para a gente fazer algo. Falou para Paulo, vai lá para a cidade. E às vezes a gente não vai. Deus está querendo fazer alguma coisa. Algumas semanas mais tarde veio o pastor Josué com a mensagem de despertamento missionário. Ele pega e solta essa. Oh, igreja, vocês podem ir mais longe. Vocês lembram disso? A chama que nunca apaga, que é você. E está falando de várias maneiras, com várias pessoas diferentes. Se você tem alguma dúvida de que Ele quer usar alguma coisa na sua vida, que essa dúvida cabe hoje. Imagina que o fogo de Deus pode fazer com você. As pessoas serão atraídas pelo calor, pela luz, pela nova vida que vai ser gerada a partir de você. Nós estamos queimando a nossa receitinha de bolo. E talvez Deus tenha mostrado alguma receitinha que você está tendo na sua vida, alguma coisa que você precisa queimar. Que essa chama viva, que nunca apague, transforme você também. E se você talvez não está entendendo o que eu estou falando aqui, talvez seja porque você ainda não fez a sua primeira entrega para essa chama. Talvez você precisa fazer o seu primeiro passo nessa caminhada de transformação, que é entregar a sua vida para esse que a gente cantou aqui hoje. A gente cantou que Ele veio. Aquele que está prometido na Bíblia, no Antigo Testamento, Ele veio. Deus se transformou no menino para chegar perto de nós, Deus presente. E Ele quer ter um relacionamento com você. E esse relacionamento ele implica em transformação constante. E ele começa com o primeiro passo, que é você virar para Deus e falar, Senhor, eu aceito esse Cristo que o Senhor ofereceu pela minha vida. A partir do momento que você fizer isso, essa chama que não se apaga, ela vai começar a fazer uma obra, uma transformação na sua vida. Eu não consigo te afirmar onde ela vai parar, porque ela vai queimar, essa fumaça que vai gerar do seu sacrifício, da sua vida, vai chegar em lugares que você não imagina, mas eu sei que não existe uma pessoa aqui que esteja arrependida dessa jornada que a gente começou. Então, se você não começou essa jornada, eu queria te convidar a fazer isso hoje. Não vou querer te expor aqui, trazer você aqui na frente, mas entregue o seu coração para Jesus hoje e comece essa vida de mudança. Que Deus tenha misericórdia de nós e transforme nossas vidas para sempre. Amém, igreja? Muito obrigado.